Vamos lá, gente. Então hoje a gente vai falar sobre soluções, tá? Nessa primeira aula, que eu vou dividir em duas partes, a gente vai fazer uma introdução, né, os conceitos preliminares e dar uma contextualizada nesse assunto, tá? Que corriqueiramente os alunos têm dificuldades nesse assunto. Então é importante a gente dar uma contextualizada, tá? Até para o aluno se localizar, né, na importância do estudo das soluções, tá? Então vamos lá. Nome professor Lincoln, certo? Então o que a gente vai aprender nessa aula? Né? O que essa aula se pretende, qual é o objetivo dessa aula? Tá? Primeira coisa é que vocês reconheçam o papel socioeconômico, biológico, ambiental da água na sociedade em que estamos inseridos, certo? Várias disciplinas aí trabalham com a água, né? Vários assuntos tratam a água porque biologicamente ela é extremamente importante, mas a gente vai dar uma contextualizada maior e depois dar uma focada mais na parte da química da água, ok? Relacionada a soluções. Então, nesse conteúdo de soluções, a gente vai trabalhar basicamente com soluções aquosas, tá bom? Porque a nível médio é a solução que mais importa pra gente, tá bom? A gente vai distinguir o que é solução, o que é mistura, certo? Existe uma aula para fazer essa classificação de materiais, mas aqui a gente vai fazer essa distinção para que a gente relembre esses conceitos, essas definições. A gente vai definir o que é soluto e solvente, que é importante no estudo de solução, certo? A gente vai distinguir o que é água potável, o que é água salobre, o que é água salina, certo? Existem normas que definem o que é água potável, o que é água salobre, o que é água salina, a gente vai ver isso. E a gente vai reconhecer as principais unidades utilizadas para informar a concentração de soluções, ok? Então é isso que a aula de hoje se propõe. Vamos lá então? Então, como são distribuídos a água e a terra no nosso planeta? Uma vez que vamos falar de solução aquosa, certo? Água. Então temos que saber como que está distribuída essa água no planeta. Isso é importante, muito importante do ponto de vista econômico, ambiental e social. Ok? Então se você ficou com essa carinha de dúvida aqui, vamos dar uma olhada no próximo slide, certo? Então vamos dar uma olhada na superfície terrestre. Olha, se a gente for dar uma olhada na superfície terrestre e a gente fosse agrupar essa parte de terra aqui, ela ocuparia o quê? 2 terços, certo? 2 terços dessa página, certo? E a água, ou 1 terço dessa água dessa página, a terra ocuparia. E os outros 2 terços seria a água. Então a gente vê que a superfície terrestre, a maior parte dela, dessa superfície, é ocupada por água, certo? Apesar do que, certo? Por vivermos na Terra, achemos que esse planeta, a maior parte dele é terra. Nos dá essa percepção, principalmente quem não mora em cidades litorâneas, certo? Então, por que estamos falando sobre superfície terrestre se o tema da aula é solução? Se surgiu essa dúvida, a gente vai explicar agora, tá? Porque essa parte de água aqui, ó, ela está na forma, ou ela é classificada quimicamente como uma solução, tá? É uma solução aquosa nos nossos oceanos. E não só os nossos oceanos. Toda a água da superfície terrestre, toda a água que existe nesse planeta é uma solução, do ponto de vista da química, tá bom? Mas você sabe o que é uma solução? Será que solução é como esse carinha que está aqui, ó, né? É achar a chave do problema? Para química não é isso. Apesar da palavra solução normalmente ser usada no português como algo ou como resolução de um problema, né? Quando a gente acha a resolução de um problema, resolve um problema, a gente diz que achou uma solução. Mas em química tem a ver o quê? Com um tipo de material, certo? E que é representado aqui por uma solução, certo? Por um material dentro desse Erlenmeyer aqui, ok? Então o que é solução?
Solução é um tipo de material homogêneo cuja uniformidade é constatada apenas em determinadas proporções de suas substâncias constituintes. Se você ficou igual a esse ovo aqui e explodiu sua cabeça, tá? Eu vou destrinchar essa definição, certo? Primeiro, o que é um tipo de material homogêneo? Gente, material homogêneo é aquele que se mostra, aquele que aparentemente a gente vê da mesma forma, certo? Por isso que ele fala cuja uniformidade, ou seja, eu olho para um copo que tem uma solução, certo? Quando eu olho para aquele copo se apresenta da mesma forma, com a mesma cor em qualquer lugar desse copo. Isso é ter uniformidade, isso é ser um material homogêneo, ok? Só que, o que está sendo falado aqui? Essa uniformidade, esse aspecto único, ele só é constatado em apenas ou em determinadas concentrações das substâncias que compõem esse material homogêneo, certo? Então, não explodam a cabeça do jeito que está aí. Tá? A gente pode pensar em partes e eu vou mostrar um simulador para melhorar essa definição. Ok? Então, você precisa entender melhor? Então vamos lá, tá? Ver um simulador. Então eu vou passar aqui para um primeiro simulador. Esse aqui também é um simulador do FET, tá? Como está escrito aqui, ó. Vocês podem procurar, vocês vão achar lá o simulador size e solubilidade. Então eu tenho nesse simulador esse recipiente com sal, o cloreto de sódio, sal de cozinha. Se eu balançar e começar a jogar esse sal de cozinha em água apenas, o que vai acontecer com o sal? Ele vai dissolver, ele vai se dissociar, certo? Cloreto e sódio vão ocupar todo o espaço, vão se dispersar pelo espaço aqui, tá? Ou seja, esse é um sal solúvel, ok? Se a gente olhar, como a gente, no caso do simulador, a gente está olhando os íons dispersos, tá? Não dá essa sensação de uniformidade. Mas se a gente misturar um pouquinho de sal em água, a gente vai ver que tem o mesmo aspecto, tá? Quando o sal é dissolvido em água. Só que se eu for colocando sal, muito sal, o que pode acontecer, tá? Você já tem noção disso. Se eu for colocando muito sal, vai começar o quê? A agregar sal sólido aonde? No fundo do recipiente. E é isso que a gente chama de precipitado, tá? E é por isso que as soluções elas têm uma proporção determinada, tá? Elas só são homogêneas até determinada proporção. Se eu aumentar demais a quantidade de uma das substâncias, essa substância precipita no fundo e aí eu não tenho mais um material homogêneo. Eu tenho um material o quê? Heterogêneo. Então, solução tem essa característica, tá? Ela só é homogênea em determinadas concentrações dessas substâncias. Se eu aumentar demais, certo? A solução não é mais homogênea, esse material não é mais homogêneo, é heterogêneo. E aí, esse material aqui, no caso, ele vai ser classificado como um material agregado. Ele vai ser um agregado, tá? Eu vou passar para outro simulador para a gente ver isso melhor, ok? Mesma noção, tá? NaCl, água, certo? A água aqui é uma substância, NaCl é outra substância. A partir do momento em que eu adiciono uma substância na outra, temos um material, certo? E aí eu vou adicionando. Até aqui, ó, se vocês olharem para essa porção de água, ou para essa porção de matéria, no caso, ela é uniforme, tá vendo? Então é uma solução. Eu tenho uma uniformidade ao material homogêneo, em que eu estou adicionando uma substância em outra. Por que ela é uma solução? Porque se eu for adicionando muita substância, que no caso aqui, cloreto de sódio à água, vai ter um momento em que, o que acontece? A deposição de material aqui embaixo, tá vendo? Então, isso é uma solução. Ok? Agora, se eu adicionasse material aqui numa proporção muito alta, eu ficasse aqui o dia todo jogando esse material e não aparecesse precipitado, ou seja, essa porção de matéria, esse material não se tornasse heterogêneo, aí estaríamos falando o quê? De uma mistura e não de uma solução.
Então, novamente, solução para química é um material homogêneo, certo? E que ele é homogêneo, se nota essa uniformidade até determinada proporção. Quando eu aumentei a quantidade de água aqui, o que aconteceu? Aquela substância, que no caso o cloreto de sódio que estava precipitado, ele solubilizou novamente. Formei novamente uma solução. Tá? Se eu adicionar mais, esse material homogêneo se torna o quê? Um agregado. Certo? Um material com duas fases, a fase aquosa e a fase sólida. Certo? Como que eu faço para esse agregado se tornar solução? Adiciono mais água, ou eu posso também aumentar a temperatura. Uma dessas duas formas. Então, novamente, solução é um material homogêneo no qual essa uniformidade se mantém até determinadas proporções em que é adicionado uma das substâncias. Tá bom? Já que a gente entendeu melhor o conceito usando simuladores, tá? É importante a gente fazer essa distinção entre solução e mistura. Esses são os dois tipos de materiais homogêneos que existem na natureza. Então, como a gente já compreendeu o que é solução, vamos lá o que é mistura. Tá? Mistura, você não tem uma quantidade definida de um material ou outro, você não tem um limite que você pode adicionar um material no outro em que ele vai se tornar material heterogêneo. Tá? Mistura sempre vai ser homogêneo. Ok? Então dá aquela sensação mistura, algo que você misturou é algo que está o quê? Misturado, disperso. Por exemplo, o exemplo clássico é água e álcool. Tá? Você pode misturar qualquer proporção entre água e álcool, etanol, certo? Em que eles não vão se tornar material heterogêneo de maneira nenhuma. Tá? Se vocês quiserem, faça o teste em casa. Tá bom? Então vamos lá. Distinguindo isso, então a gente vai falar essa aula nossa, ou esse grupo de aulas, tá? Esse grande assunto que a gente vai falar é sobre as soluções, tá? E não sobre mistura. A gente não vai falar sobre mistura. Soluções. Principalmente soluções aquosas, ou seja, materiais ou substâncias que estejam dispersos em água, tá? Até um certo limite, onde essa solução não se torna mais uma solução, se torna o quê? Um agregado, porque um precipitou, forma uma fase, e tem a fase de cima, que seria a fase aquosa, que seria uma solução. Tá? Então, solução é um material homogêneo, certo? E é isso que a gente vai trabalhar. Diversos materiais adicionados em uma fase aquosa.